Vivou. Glória a Deus. Aleluia. Deixa todo mundo entrar aí. Glória a Deus. Graça e paz, CB. Como é que vocês estão? Tudo bem? Para a glória de Deus. Atrasamos um pouco, mas estamos chegando já para o nome de Jesus Cristo. Liberarmos uma palavra. Isso. Vamos dividir aqui. A quarentena está deixando-me um pouquinho mais largo. Mas estamos chegando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração inicial nessa noite, nesse início de live, queridos, em que eu tenho visto muitas famílias aflitas, perdendo entes queridos, cristãos, não cristãos, famílias de cristãos, que têm perdido pessoas através do Covid-19 ou de outros males também que têm acontecido, também ocorrido. Nós sabemos que o mundo ele foi alvejado por vários males, O que está em evidência hoje é o Covid-19, mas existem outros males, que nesse momento tem sido esquecido, mas ele continua cometendo, pessoas. E por isso, no nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero chamar a sua atenção, a isso, ao que o Senhor pode fazer através de você para trazer um bálsamo para a sua família. Amém? Você que está me ouvindo nesse momento, se possível, curva a sua cabeça. Eu quero orar ao Senhor junto com você. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu te rendo graça pela tua misericórdia em nossas vidas. Pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem tratado um a um, como família, Senhor. Senhor que é o Deus da família, o Senhor que forma uma família através da Trindade, e não se conformando com a família Trindade, o Senhor busca mais filhos, e por isso a cada dia o Senhor tem, Senhor, acrescentado à tua família, vida após vida, cujo eu fui um dos que fui alvejado pelo teu amor e pela tua graça, e todos que estão me ouvindo, Senhor, também foram alvejados por isso, e hoje contentemente falam que é família de Cristo, família do Senhor, família do Deus vivo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Deus, pelas famílias da terra. Aleluia. Aqueles cujo Pai amado e santo nesses dias, meu Deus, foram, Senhor, tocados pela dor, pela perda. Senhor, e da forma em que está acontecendo, meu Deus, tem deixado famílias, Senhor, totalmente desestruturadas, porque nós não podemos mais acompanhar os enterros como temos costume aqui no Brasil. São entes queridos, pessoas, Senhor, que nós amamos, meu Deus, que ao falecer são levados diretamente ao cemitério, Senhor, e ali, Senhor, sem nenhum tipo de despedida, Senhor, ele é sepultado. E fica, Pai, nos que estão em casa, fica, Senhor, naqueles que estão vivos, meu Deus, que continuam aqui na terra, Senhor, a dor. E por muitas vezes, Senhor, o inimigo tem usado dessa dor para trazer, Senhor, o isolamento, para trazer, Senhor, depressão, para trazer, Senhor, opressão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, ó Deus, eu chamo a família, a comunidade batista, Senhor, a uma realidade. Que precisamos, Senhor, orar e interceder por todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Eu oro pelos líderes de célula, eu oro, Senhor, pelos diáconos, oro pelos presbíteros, pastores. Meu Deus, oro, Senhor, pelos evangelistas, oro, Deus, em nome de Jesus Cristo, pelos missionários. Oro, Deus, por aqueles que o Senhor tem liberado, Senhor, como aljava do Senhor na terra, Senhor, para tratar almas de perdidos. Que eles estejam, Senhor, acobertados pelo Teu Espírito Santo. Que eles estejam, Senhor, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Que mal nenhum chegue à tenda deles, em nome de Jesus. Eu oro pelo povo que se chama pelo Teu nome, ó Deus. Povo que se diz seu, Pai, a cada dia que precisa do Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre eles,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, comunidade batista. Que Deus seja com cada um de vocês. Amém. Queridos, esses dias o Senhor tem me incomodado em algumas áreas. E lendo o livro de Neemias, e eu quero voltar ao livro de Neemias, que recentemente em uma live eu comentei e continuo estudando ele, o livro de Neemias. Algo que me chama a atenção no livro de Neemias é quando Neemias ele recebe a visita do irmão e ele sabe a história e que está acontecendo em Jerusalém, né? Ele se enche de compaixão e a Bíblia relata que esse homem, né, ele se fecha, né, em dor, em pranto, e ele vai fazer a oração ao Senhor. E o interessante é que nessa oração ele fala algo que chama a minha atenção. Eu quero ler com vocês no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu quero me ater agora nesse momento a essa mensagem. Veja o que diz. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei e jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Versículo 6 diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos nem os seus estatutos, nem os seus juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vos transgredi, e eu vos espalharei entre vós. E se vós vos converteis a mim, e eu guardarei os meus mandamentos, e farei então andar, ainda que vós rejeitastes, estejam no cabo dos céus, e de lá o ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar em meu nome. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês acerca disso. Queridos, nós estamos vivendo tempos terríveis. Isso é notório. Também eu acredito que nós estamos aprendendo dentro desse tempo. Mas uma coisa me chama a atenção nesse homem. Neemias não vivia em Jerusalém, não vivia em Samaria, ele não vivia em Israel quando Israel ela foi invadida. Os historiadores dizem que esse livro dele foi escrito 120 anos, há cerca de 120 anos depois, que Israel foi invadida. Então ele era um jovem que estava em um lugar de ascensão, ele era copeiro do rei, estava em torno de 120 anos depois que tinha acontecido tudo isso. Então, se a gente for olhar 120 anos, eu não sei o nome do meu bisavô, por incrível que pareça. Aliás, do meu tataravô, meu bisavô eu ainda conheço um, mas o meu tataravô. Então a minha história não é tão distante. Imagina esse jovem, em terra estranha, nasceu em terra estranha, com um costume estranho, mas dentro do coração dele tinha uma responsabilidade, e ele era israelita. Eu vou usar o termo para nós hoje, ele era cristão. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabia que por conhecer, ele tinha a responsabilidade com a palavra de Deus. E quando ele ouve uma história que Israel ela está destruída, ele fecha-se dentro dele em dor, em compaixão, e ele vai orar a Deus. E o interessante é que a oração dele não é a oração dizendo: Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, por que isso veio? Não, ele entra numa oração de arrependimento. Ele começa a arrepender-se pelos pecados. E ele não só se arrepende pelos pecados de Israel, ele se arrepende pelos pecados da própria família.
Pastor, o que é que o senhor quer falar essa noite? Queridos, nós temos famílias, né? E eu costumo dizer que a gente tem, né, a família interior, que somos nós, eu hoje, né, e a minha esposa, que estamos em casa, né? E a família exterior, que somos nós que saíram, são pai, mãe, irmãos, que são nossa família. Não deixa de carregar o nosso sangue e não deixa da gente ter uma ligação espiritual. E olhando, né, debruçando sobre essa leitura, nós encontramos algo interessante. Há uma responsabilidade espiritual de cada um de nós cristãos sobre a nossa família. Independente se elas conheçam ou se elas estão pecando ou não, eu, por conhecer a palavra, eu tenho que me pôr no lugar e me arrepender ao Senhor. Cabe ao Senhor julgar se eles merecem ou não. Mas muitas vezes nós nos colocamos no lugar de juiz. Ou não nos atentamos. Nós ministramos a palavra, até pregamos a palavra de Deus, pegamos um local ou uma falha da pessoa e usamos a palavra para aquilo, e depois o que é que acontece? Já fiz a minha parte. E isso não provém do Senhor. Se nós ouvirmos o Cristo, a todo tempo, o Cristo, ele vem, o Senhor, nos buscando, mesmo quando estamos em caminhos errados. Ele sempre vai estar colocando pessoas para dizer, Jesus te ama, mesmo quando estamos em caminho pesado, e ele nunca desiste. E nós, muitas vezes, desistimos fácil demais de um irmão, de uma irmã, de uma mãe, de um pai, de um primo, de um tio, de uma tia, de uma avó, de um avô, e nós esquecemos da intercessão. Porque muitas vezes a gente só quer falar, mas eu preciso interceder. A intercessão é muito mais eficaz do que quando nós chegamos com a palavra, queridos. Porque é interessante que a nossa família, ela conhece a nossa falha. E por conhecer a nossa falha, por muitas vezes, ela não quer nos ouvir. Mas quando nós prostramos os nossos joelhos e oramos e buscamos e apresentamos ao Senhor a nossa falha, a nossa, mas a falha do nosso irmão, nós não apontamos a ele, dizendo, eles também é falha. Veja o que ele diz, veja aqui, versículo 6, parte B. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel e pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Ele coloca-se no meio, diz, nós pecamos. Ele não aponta o pecado do irmão. Ele diz, olha, eles pecaram e eu também pequei, porque faço parte desse povo. Então o pecado não é só dele, é meu também. É responsabilidade minha. E por isso, se eles não entendem, hoje eu entendo e dobro os meus joelhos por isso. Eu quero buscar hoje essa live, é uma live da família, querido. E eu quero dizer uma coisa a você. Nesse momento de quarentena, não é fácil. Nós estamos distantes. Permeia por muitas vezes, né, da gente perder a paciência, porque já aconteceu comigo, creio que já aconteceu com muitos, da gente perder a paciência. Mas precisamos entender que nós temos uma família para ganhar para Jesus. A Bíblia diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua salvação, perder a sua casa. Eu preciso desejar que a minha família esteja nos pés do Senhor. E eu quero lhe alertar algo interessante, queridos. Por muitas vezes nós queremos pregar, ou queremos até que eles reconheçam que nós somos crentes. Eles têm que ver, mas eu preciso orar e deixar que o Espírito de Deus em mim convençam eles da verdade de Deus que está em mim. Eu quero contar algo interessante sobre mim. Por algum tempo eu tentei mostrar aos meus irmãos que já eram cristãos e até os parentes mais conhecidos que eu era cristão. Eu me converti e a primeira coisa que a gente busca é estar orando mais. Então, quando chegar na casa da minha mãe, eu queria orar mais, né? E aí você se enche e aí balança. E eles nunca conseguiram enxergar aquilo ali. Quando eu relaxei,
quando eu me tornei o cristão que eu sou, de fato, eu comecei a chorar e chegar na casa da minha mãe como cristão, mas não chegava impondo o altar de Deus que era eu. As coisas começaram a fluir. As coisas começaram a andar, as coisas começaram a mostrar. E hoje, para a glória de Deus, mesmo fale como sou, porque eu sou humano, eles encontram em mim o Cristo que eu sirvo. E eu não precisei, de forma alguma, em momento algum, colocar um banner pendurado no meu pescoço, eu sou cristão, mas um tempo eu pensei em fazer isso. Muitas vezes nós somos tentados e a nossa casa é a casa em que mais difícil é de se pregar. Por quê? Porque é lá onde eles nos conhecem. Só que a dificuldade não está neles, está em nós. Porque nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E quando esse homem, ele ouve do irmão dele que Israel ele está desfalecido, ele veio ao entendimento dele que ele precisava orar a Deus pelos pecados de Israel, mas também apresentando os dele. Porque mesmo ele não tendo nascido naquela nação, mesmo ele não tendo vivido ali, nem tendo sido criado, ele era original dali. A origem dele era de lá. Então mesmo que ele estivesse pecando e não tivesse vivido lá, ele sabia que por origem ele também tinha pecado. Então eu quero dizer uma coisa a você, querido, essa noite. Que você atente a isso. Atente a ouvir a voz de Deus e a deixar o Espírito Santo transmiti-la de você para as pessoas, através do jejum e da oração, orando por eles, buscando o arrependimento. Que eles entendam isso. Que a palavra de Deus que está em você, ela seja vivida. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é fechada, é a boca de Deus fechada, aberta é a boca de Deus aberta, né? Eu digo que a Bíblia é um livro, e eu sou a boca de Deus que vou falando quando Ele está em mim, porque o Espírito dele está em mim. Quando eu transmito a verdade que está na Bíblia em meu caráter, em minha vida, eu consigo chegar nos meus. Porque veja o que é interessante. Quando Jesus ele dá um comando, né, que chegou em nós, ele diz assim, olha, primeiro pregar em Jerusalém, Samaria e depois nos confins do mundo, da terra. Veja que é interessante. Então eu preciso entender que a minha casa, ela precisa ser ganha. A minha família, ela precisa ser ganha. Eu, antes de me preocupar em ganhar alguém lá fora, eu tenho que estar preocupado em ganhar a minha casa. Pastor, e como eu posso fazer isso? Com testemunho. Queridos, chegam relatórios interessantes de família para mim. Né? E eu converso com pais, eu converso com irmãos, eu converso com filhos. E algumas pessoas dizem assim, fulano quando está na sua frente, pastor, quando está na igreja é uma bênção. Mas quando está aqui em casa, é assim, é assado. E aí eu encontro um vizinho e me diz a mesma coisa. E aí eu vou conversar com a pessoa e pastor, é tão difícil para ganhar uma vida. Não, não é difícil. Você é a própria palavra de Deus. Agora você precisa realmente verbalizar a palavra de Deus. Esses dias, né, eu acho que todos fazem isso, a gente está sacudindo o celular. E hoje eu me acabei de rir. Porque tinha um cara cantando forró em inglês. E ele não cantava nada, mas ele estava no ritmo de uma música. E ele achou que estava cantando em inglês. Eu quero que você entenda isso. Ele achou que estava cantando em inglês. Você está entendendo? Ele mesmo está se enganando que estava cantando em inglês. Foi bom para mim, eu ri demais. Eu ri quase 5 minutos rindo. Mas muitas vezes nós estamos achando que estamos falando da palavra de Deus, mas não estamos falando nada para nossa casa, para nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque só está aqui na nossa mente, mas ela não está como verdade em nós. E a nossa família, ela que não enxerga, se ela não enxerga
ela não recebe. Se ela não recebe, ela não consegue ser testemunho daquilo que está em nós. Essa semana eu coloquei algo no grupo de líderes, né? E uma coisa, eu perguntei, tem a pergunta lá, né? O que sua família colocaria no epitáfio, seu túmulo? Ou naquela placazinha que bota no túmulo? O que ela diria a você? Quem será a pessoa que ela ia descrever, né? Quem é a pessoa que seus filhos descrevem? Eu já contei isso, eu gosto de falar muito, né, sobre isso. Que uma certa feita, um pastor, não foi eu, se fosse eu ia rir muito, estava varrendo a igreja e tomou um susto. Né? Ele tomou um susto. Porque uma irmã chegou com 4 meninos, uma carroça cheia com geladeira, fogão, colchão, cadeira, mesa. E ele tomou, irmão, o que aconteceu? Ela disse, pastor, eu estou me mudando aqui para a igreja. Mas o que foi que aconteceu? Pastor, é porque eu não aguento mais aquele homem que está lá em casa, pastor. Eu quero aquele que está aqui na igreja. Eu quero, pastor, aquele homem que é amável, que está aqui na igreja. Porque quando a gente sai da igreja e vai para casa, pastor, ele vira uma coisa. E nós precisamos ser uma coisa, queridos, aqui e em casa. Testemunho. Pastor, o que tem a ver com o que o Senhor leu agora nesse momento? Neemias, ele entendia isso. Ele queria transparecer o que ele é. Ele queria trabalhar dentro daquilo. Ele não poderia procurar saber o que estava acontecendo em Jerusalém e ele não voltar, entendeu, ao Senhor e pedir a ele uma coisa: arrependimento. Ele sabia que Israel, ela foi alvejada, Jerusalém teve os muros derrubados porque eles pecaram contra Deus, e ele não podia pedir o favor de Deus se primeiro ele não se arrependesse e orasse por arrependimento. Então você conhece a falha da sua família, você conhece o erro da sua família, e Deus não pode mudar a sua casa se você não se arrepender. Mas querido, mas pastor, eu já me arrependi, eu sei que Jesus vive, mas a sua família não, e você faz parte dessa família. Você precisa entender isso. Você é essa família. Você carrega o sobrenome, o sangue da família. Queridos, é tão interessante o poder da família que quando você é recrutado pelo exército, não é o seu nome que vai para a sua farda, é o seu sobrenome. O destaque está na origem da família. E normalmente, quando é um médico famoso, quando você busca ele, você vai buscar a origem dele, de onde ele veio, quem é a família dele. Isso sucede em todas as áreas. Então, o poder da família. Eu quero hoje chamar você a isso. Então, Neemias tem essa revelação e ele começa a falar assim: faço confissão pelos meus pecados, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então nós não nos isolamos. Muitas vezes a gente ora pelo pecado dos outros, mas diz assim: eu estou perfeito, Senhor, eu sou perfeito, olha, mas olha para ali, para Patrícia, olha, minha mulher, Senhor, ela, não, eu também pequei, eu também errei, Senhor, eu sou falho, entendeu? Então cura-me. E cura também a casa do meu pai. Cura a minha família. Muda a minha esposa. Me muda também. Porque, queridos, eu quero dizer uma coisa a você. A primeira pessoa a mudar tem que ser você. Eu digo a você uma coisa. Tenho aprendido isso com Deus parte a parte. Essa semana, no meu aniversário, eu recebi o melhor presente de Deus. Só que eu disse a ele como eu queria receber. E ele me deu da forma. Primeiro ele me preparou para receber esse presente.
E eu recebi da forma que eu disse a ele: Senhor, eu quero receber, mas eu quero estar sim, para honrar o teu nome. E diga a vocês uma coisa, queridos. Esse presente me trouxe cura. Sabe por quê? Porque quando eu orei, eu não orei julgando. Eu orei me colocando na mão de Deus, como os meus pecados também. E Deus me trouxe a vitória. Eu quero lhe chamar hoje a você lembrar: eu tenho uma família. E não é só para ministrar. Nós temos aí quase 120 dias, ou mais de 120 dias, que nós estamos via live. E nesse tempo, querido, é o tempo que nós descobrimos o quanto somos fortes. Nesse tempo é o tempo que nós descobrimos o quanto resistirmos. Sabe por quê? Porque nós temos base. Nós somos família de Deus. Então, por que nós existimos aqui? Porque nós temos um intercessor por nossa vida, Cristo. Só que tem muitos que precisam entender isso. E só vai vir através da intercessão. Esse é o momento de orar pela família. Nós temos aprendido coisas e mais coisas sobre família. Nós tivemos ministrações maravilhosas. Semana passada foi uma ministração linda sobre família. Mas eu pergunto, você tem orado pela sua família? Como você tem? Como você faz sua família? Como você tem orado pela sua família? Como você tem orado por ela? Quando você ora por ela, você se coloca em lugar isolado, eu sou o santinho e estou intercedendo pelos pecadores? Ou você diz também, eu também sou pecador? Hã? Senhor, eu peco também. Como você tem colocado a sua família em pauta para o Senhor? Eu quero fazer uma pergunta a você. Qual a importância que a sua família tem para você? É só o fato de eu ter uma família? Porque tem família que é assim, queridos, se reúne em aniversário. Churrasco. Final de ano. Normalmente, depois dá um bafafazinho. Vai embora. Tem família que ela nem se junta. E são mais unidas. Porque elas buscam sempre estar no reino espiritual. Não tem tempo. E quando nós nos juntamos como família, nós precisamos entender uma coisa. É o momento de eu estar totalmente a serviço do reino. Como? Pastor pregando, não. Dando testemunho de Cristo, sendo servo. Neemias se coloca aqui no lugar de servo, e quando ele se coloca no lugar de servo, ele diz assim, olha, eu quero servir a Israel, eu e a minha família, porque eles pecaram e eu também e a minha família pecou, mas o Senhor, e aí ele começa a dizer aqui, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você, isso é importantíssimo. Perdoe-me no que eu quero falar hoje a vocês, mas a referência família, ela tem que estar muito viva. Muito viva. E dentro desse contexto, é que eu quero chamar você a dizer, você que foi ganho para Jesus, você é um responsável pela sua família. Você é um mordomo da sua família nesse momento. É você que tem que pagar preço, que você tem jejuado pela sua família. Porque você veja aqui, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, olha, ele estive jejuando e orando perante Deus. Veja, a primeira coisa que Neemias faz, ele jejua e ora. Mas onde você só prega para a sua família, mas você no reino espiritual não planta nada, nada. Ao contrário, o seu testemunho é totalmente fora do contexto. E por muitas vezes, você é auxiliador do diabo para disseminar dentro da sua família contenda. Então aquele que me acha melhorzinho, aí eu fico pertinho dele. E aí os outros, eu estou de banda. Faça uma análise.
Então aquele que não concorda, porque eu não sou, olha, eu sou crente, entendeu? E Chiquinho não é, e Chiquinho não gosta de mim. Mas isso aqui é, Maria, ela não é, mas ela gosta de me ouvir. Ela grita, Maria, eu vou orar por você. Aí ela diz, não, eu quero, amém. Mas, ó, Chiquinho, eu não quero papo com aquele ali já é do diabo. Não, é aquele que precisa, ela também precisa, e você é intercessor de todos. E você é intercessor de todos. E aí, por você, o inimigo lhe usa. E o que acontece? Dentro da sua família, de você trazer paz, você traz tempestade. Você faz divisão. Então, aqueles que me aceitam como cristão, é meus amiguinhos. E aqueles que não, tá lá de banda. Então, dentro de uma festa, vamos para uma festa dentro da família. Tem um grupinho ali e outro grupinho aqui. Tem Deus nesse negócio? Nada de Deus. Nada de Deus. Ou eu só tô bom com aqueles que me ouvem. Não me ouvem patavinas. Irmãos, vamos refletir. Esse é o tempo de você trazer a sua família para debaixo da cobertura do Senhor. Esse é o tempo de você ser mais usado por Deus dentro da sua casa. E quando eu falo casa, não é que você mora só não. Posso que você não more com seus pais, mas e com seus irmãos. Mas a sua família é sua casa. São aqueles. Esse é o tempo de você ser o auxílio. Esse é o tempo de você ser o intercessor. Esse é o tempo de você buscar e ligar. Esse é o tempo de você estar dobrando os joelhos e apresentando a sua família. Esse é o tempo de você jejuar pela sua família. Você quer a sua família no altar de Deus? Você quer a sua família na presença de Deus? Você precisa pagar preço por ela. É interessante. Vamos lá no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha, Jó tinha 10 filhos. Olha a família de Jó crescendo. Versículo 4 diz assim: Ia seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam-os e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com elas. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Olha para mim. Jó, homem íntegro e reto, ele tinha uma preocupação. Ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. A cada um fazia um banquete, e olha o que Jó fazia. Ele não via eles pecarem, mas se dentro do coração deles tivesse um pecado, Jó se levantava em intercessão, e além da intercessão, ele sacrificava segundo o número dos seus filhos. Então, se era 10 filhos, ele sacrificava 10 vezes 10 animais. Naquele tempo se sacrificava animal por cada número de cada filho. Veja o que ele fazia, porque se eles tivessem pecado no coração, eu já me ative aos pecados deles. Intercessão. Ele não esperava que a coisa acontecesse. Antes que acontecesse, ou se porventura tivesse acontecido, ele se atia a isso aí. Olha, queridos, eu quero dizer uma coisa a você. O Senhor lhe chamou, não só foi para salvar você e ir para o céu, não. Ele lhe chamou para que você fosse para o céu, mas também levasse a sua família. E isso é decisão. Quando Josué,
Ele está falando ao povo e ele olha para o povo e diz: olha, eu não sei quem é, se vocês vai. Agora, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele toma uma posição, ele diz: olha, eu não abro mão de servir nem a minha casa. A minha família, ela vai servir ao Senhor. Eu preciso entrar nessa linha, eu preciso entrar nessa visão. Agora, eu preciso tomar isso, queridos, como Neemias tomou. Eles precisam de mim. A minha família, ela precisa da minha oração. A minha família, ela precisa da minha intercessão. E eu quero dizer uma coisa a você, ele não bateu trombone não. Ele fez isso e o corpo dele se fechou e foi orar. Ele não precisou dizer: olha, eu tô orando por você, viu? Olha, eu tô orando por você. Olha, eu vou orar por você, que essa família precisa de oração. Tá amarrada essa rua de gente aqui, pecador. Não, ele fechou ali. Ele ouviu, voltou, estrancou e ele foi orar. Ninguém precisava saber, não. E quem soube era o Senhor. E o Senhor, quando ele abriu a boca, foi para buscar solução. Porque Deus já tinha direcionado a ele. E ele volta para Jerusalém e ali edifica a casa. Eu costumo falar algumas coisas, queridos. Eu não preciso mostrar o que faço. Eu preciso é fazer. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente diz que faz e não faz. Que falar é fácil. Difícil é fazer. Então nós cristãos não precisamos fazer a propaganda: eu oro, eu faço o jejum, não. Eu preciso jejuar, eu preciso orar. É responsabilidade minha pela minha casa. Eu preciso me posicionar e eu não preciso que as pessoas vejam, é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Quando isso se torna responsabilidade, querido, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Eu quero contar um segredinho aqui do que acontece com Neemias. Antes de Neemias ter esse encontro com seu irmão, 2 homens são enviados a Jerusalém. Sanbalat, depois Esdras. E foram enviados com uma missão: edificar o templo e os muros de Jerusalém. 40 anos passou de Sanbalat para Esdras. Esdras passou mais 40 anos dele para Neemias. Neemias ouve a notícia, fecha-se em dor, em compaixão, dobra os seus joelhos, jejua e ora ao Senhor. A Bíblia diz que por alguns dias, não diz se foi 5, se foi 3, se foi 10, foi por alguns dias, ele ouviu a voz do Espírito Santo e disse: agora é o momento. Ele chega na sala do rei, e o rei enxerga nele algo. Nos olhos dele enxerga a tristeza. E quando o rei pergunta: o que está acontecendo com você, Neemias? Nunca lhe vi triste. Ele vai dizer assim: como não poderia eu estar triste, sabendo eu que a cidade dos meus pais, lugar do sepulcro deles, está assolada? Queridos, na mesma hora, o rei pergunta a ele: o que você quer que eu faça? Aí ele não responde, ele vai e ora a Deus. E Deus dá a ele o que falar. Mas a primeira estratégia foi chamar a atenção para ele. Me identificaram nele alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa a você: não podia um homem chegar na presença do rei triste. E ele chegou. E o mais que deu, o Espírito Santo dele, além de chegar triste e ser chamado para explicar, Deus deu a ele a estratégia certa, queridos. Ele falou em uma coisa que para eles era muito importante. Você está entendendo? Ancestrais. Quando ele fala aquele povo, eles adoravam os ancestrais deles. Não era errado. Aliás, era errado adorar homens. Mas ele tocou no assunto: como não poderia eu, se os meus pais estão enterrados ali naquele lugar, e aquele lugar está feio, aquele lugar está derrotado. Ele diz assim: eita, se nós
adoramos, ele não pode passar por isso no lugar dele. Então o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Deus usou a estratégia no coração dele, de Neemias, e ele vai a Jerusalém, e que em 80 anos não foi feito, em 55 foi feito. Eu quero dizer uma coisa a você, está se faltando, queridos, 5 meses para nós fecharmos o ano de 2020, e há tempo de você ganhar toda a sua família para Jesus. Basta você entrar agora, querido, nessa linha, interceda, ore e deixa que eles enxerguem em você o Espírito Santo de Deus. Só isso. É só isso. Eu tenho a forma de falar, né, que graças a Deus está virando bordão na comunidade batista. Filho de crente não é crente. Pais, mães, seus filhos não são crentes até aceitar Jesus, porque ele é quem convence o homem do pecado e do juízo, é o Espírito Santo. Mas o testemunho que ele vê em casa é o que ele vai levar para toda a vida. Mês passado eu recebi um presente de Deus. E olha que ele tem me dado um presente maravilhoso na minha família. Obrigado, Jesus. Obrigado, não sou merecedor. Obrigado. Eu estava nesse mesmo canto quando Angélica Vitória, minha filha, me manda uma mensagem. E ela manda uma mensagem e diz: pai, eu quero falar com o senhor como pastor, não como pai. Eu acho que já contei isso numa live que eu fiz aqui no meio da madrugada. Mas eu vou repetir de novo para algumas pessoas que não ouviram. E eu fiquei sem entender. E de imediato fiz uma videochamada para ela. E ela estava em pranto. Ela disse: pai, eu tive aqui uma experiência sobrenatural com Deus e eu quero aceitar Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. E eu fiz a confissão de fé, né, dela pelo celular. E aí fiz uma oração, né, queridos? E o que acontece? Hoje ela faz parte da comunidade batista. Se você entende, dá uma glória a Deus. Só que, queridos, só aconteceu quando eu não quis mostrar a ela que eu era cristão. Quando eu relaxei. Porque a Angélica, ela foi criada na igreja católica e um tempo, eu desrespeitei isso. Eu queria que ela estivesse na igreja de qualquer forma. Até um dia que o Senhor disse: não é por aí. E eu parei. Continuei falando do amor de Cristo, mas eu passei a orar por isso. Continuei dizendo a ela que Deus era melhor, mas respeitava a decisão dela. Ela foi coroinha, ela foi professora de catecismo, até o Espírito Santo de Deus tocar nela e mudar a visão dela. E hoje ela faz parte de uma célula. Hoje ela está recebendo da palavra de Deus. Hoje ela está entoando louvores. E eu quero dizer uma coisa a você: foi agora na quarentena, com a igreja, com o templo, né, com as portas fechadas, mas com o reino espiritual todo aberto, para você dobrar os seus joelhos, para você levantar a sua voz, para você se arrepender pelos seus pecados e se arrepender pelo pecado da sua família, para você apresentar os seus, para você jejuar pelos seus e entregar a sua vida ao Senhor pelo amor dos seus. Não espere que aconteça se você não move o reino espiritual. Seja você o semeador no reino espiritual pela sua família. Toque nela. Mova o reino espiritual a favor da sua família. Queridos, eu poderia fazer essa live hoje de várias formas. Mas se o conhecimento chega e você não age, do que vale? Eu tenho algo interessante, veja. Eu sou formado em eletricidade, eu sou eletricista, técnico em eletricidade predial. E eu não sei fazer nada, só tenho diploma, querido, porque eu fiz o diploma e guardei. Tinha um curso, me deu vontade de fazer um curso, eu fiz o curso. Eu sei trocar uma tomada, sei trocar uma lâmpada, que isso qualquer pessoa faz, não precisa de curso. Mas se eu hoje olhar um projeto, eu acho que não sei para onde vai mais. Sabe por quê? Porque tem quase 20 anos, ou mais de 20 anos que eu fiz o curso.
E eu nunca exerci a profissão. Eu quero dizer uma coisa a você: o Senhor lhe chamou para o reino. E Ele lhe deu a você o Espírito Santo. Mas você tem usado ele em favor daqueles que o Senhor lhe deu a ordem para buscar. Buscar a sua família, Jerusalém e Samaria, para depois você chegar aos confins. Mas pastor, eu quero ser líder de célula. E você sabe que para ser líder de célula, o consolo da família não é fácil. Sim, mas plante. Busque fora, mas também busque dentro. Seja testemunho dentro. Mãe, pai, será que você consegue amar fora se você não ama os seus? E aí? Será que você consegue jejuar por alguém lá fora se você não consegue jejuar pela sua família? Será que tem verdade nisso? Eu já ouvi pessoas dizer: eu me dou mais com pessoas de fora que com minha própria família. Não existe isso. Há algo errado aí. Você tem que se dar bem com todo mundo, mas a sua família é o seu sangue. A sua família é a sua raiz. A educação foi a mesma. Você está entendendo? Então isso é uma busca. Coisas a se romper. Paradigmas a ser quebrado. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa a você: o trabalho do diabo total, é dividir família. Sabe por quê? Porque toda família foi sonhada e projetada por Deus. Eu tenho a família mais estranha da face da terra. Eu sempre digo, a minha família é estranha. Eu tenho 5 filhos. 5. Olha pra mim. 5. Eu, 6, Patrícia 7. Então nós somos 7. Né? Eu costumo dizer que 7 é a perfeição de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que assim, olha. Jéssica, ela tem uma mãe. Joanisson, ele tem uma mãe. Não é a mesma de Jéssica. Angélica Vitória, ela tem uma mãe que não é a mesma de Jéssica, nem a mesma de Joanisson. Maria Joana, ela tem uma mãe que não é a mesma de Jéssica, não é a mesma de Joanisson, não é a mesma de Angélica Vitória. Maria Vitória, ela tem uma mãe e ainda tem outro pai. Aí vamos lá. Que não é a mesma de Joanisson, não é a mesma de Vitória, não é a mesma de Jéssica, não é a mesma de Joana. Quase me bolei agora aqui. Veja que interessante. E a semana passada, eu conversando com a Angélica Vitória, ela me disse: pai, o que eu acho interessante que o Senhor conseguiu trazer em todos nós para entendermos o que é família. E nós somos uma família, mesmo sendo dessa forma. Quem estava fazendo isso é a Angélica Vitória, que tem 1 mês e meio que chegou agora no reino. Olha, para mim. 1 mês e meio que chegou agora no reino. Pai, o Senhor agregou a gente de uma forma que a gente não sabe viver um longe do outro. Olha para mim. E porque você nasceu, você cresceu, você foi amamentado pelo mesmo seio. Ou amamentada pelo mesmo seio. E você diz: eu não consigo. Há algo do diabo aí. E você está no reino espiritual para entender isso. Para orar e para jejuar. Para derrubar esse gigante. E o melhor, você ser a ponte da chegada de Deus na sua casa. Você sabia que muitas vezes a pessoa está esperando que você dê um abraço. E você fica esperando que ela dê um abraço. E aí os dois ficam esperando e os dois vão ficar sem abraço. É por isso que eu sou assim. Eu sou jogadão. Chego no lugar e abraço logo todo mundo. Não espero ninguém. Tô falando sério. Eu tô falando sério. Esse negócio do Covid-19 foi um dardo inflamado do inimigo contra mim. Porque eu gosto de abraçar. Eu gosto de cheirar. Eu gosto de estar junto. E perto de mim me arrebentou. Porque quando eu vejo uma pessoa, a primeira coisa que eu quero dar é um abraço. Porque uma palavra que eu recebi do Senhor, quando eu me converti, que era através do abraço que o Senhor tinha dado em mim. Eu ia dar em outras pessoas, ia levar cura. E eu vi isso chegar em pessoas. E eu não vou abrir mão disso. É por isso que eu digo, esse Covid tem dia e hora marcada para acabar. Porque Deus nunca lançou uma profecia na terra para ela não ficar viva na terra. E eu tenho uma profecia, através do meu abraço, muitas vidas vão ser salvas. E tem muitas vidas salvas. E eu quero muito mais no reino. Você está entendendo?
Mas muitas vezes está dentro de sua casa, queridos, e você... Cara, aí eu não consigo abraçar meu irmão, ele não me abraça, vai e abrace. E se ele não quiser abraçar, você foi. Você foi. Né? Diga que ama. Eu recebi uma mensagem semana passada, né, compartilhada comigo, com Patrícia aqui, depois compartilhei pelos meus irmãos e algumas pessoas que amam. Muitas vezes eu quero ouvir amo, mas eu também não digo a ninguém. Se você nunca diz, você nunca vai ouvir. Se você nunca diz, você nunca vai ouvir. Você está entendendo? Porque você tem que plantar, queridos, para colher. Senão você tem que comprar. E tudo que se compra, você está entendendo? Não tem o mesmo valor que quando você planta. E tudo começa através da oração e da intercessão. O que acontece? Neemias não conhecia Jerusalém, mas o Senhor deu toda a estratégia e toda a visão, porque ele orou e jejuou. Eu quero dizer uma coisa a você: toda a estrutura transformada da sua família está em suas mãos, ou melhor dizendo, está nos seus joelhos e na sua força. Pague preço. Faça como Jó. Você tem irmãos? Tire um dia na semana e vou orar e vou jejuar só pelos meus irmãos. Não me conformo enquanto eles não estiverem na presença de Deus. Não me conformo enquanto eles não estiverem com a vida mudada. Você tem sobrinhos? Tire um dia na semana e dizer: hoje é o dia dos meus sobrinhos. Senhor, pequei eu e pecou eles. E eu me levanto e vou jejuar e orar por eles. Você está entendendo isso? Hoje é dia de orar pelos meus pais. Hoje é dia de orar pelos meus filhos. Hoje é dia de eu jejuar. Escolha um dia na semana e diga: esse é meu dia de sacrifício. Agora, queridos, é com algo interessante. Não com soberba no coração. Vou fazer, né? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Deus tem quem faça. Porque o soberbo, ele abate. Você sabia disso? O soberbo, ele abate. Uma coisa que Neemias teve, querido, no coração dele foi quando ele faz isso. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. A primeira coisa que ele sentiu foi dor, compaixão. Não foi soberba. Pecaram todo mundo, a gente está aqui escravo. Agora sou copeiro do rei, tá vendo? E aí? Vou orar por esse povo. Não, ele não disse isso não. A Bíblia diz que ouvindo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me. Ele não suportou ficar mais de pé. Chorou. Ele sentiu a dor, ele sentiu o peso. Lamentei por alguns dias. Queridos, é isso que o Senhor tem buscado em nós. Que a gente receba para interceder. Eu costumo dizer, queridos, que ninguém é intercessor se não sente dor. Para interceder, sente dor. Você que é intercessor, você sabe, quando você começa a orar por uma pessoa, você começa a chorar, você não consegue ficar em pé. Você começa a derreter em lágrimas. Sabe o que é aquilo ali? Intercessão. Interceder não é só orar: Senhor, liberta fulano. Não, isso não é intercessão não, você está orando. A intercessão, você tem que sentir a dor, a carga, o peso. Sabe o que aconteceu para o maior intercessor do universo? Jesus Cristo. Lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele chorou e ele suou sangue. Ele não se continha em pé, porque ele estava intercedendo pelos nossos pecados. Somos nós, imitadores dele. E por isso, queridos, quando nós realmente estamos intercedendo, nós sentimos a dor. E quando nós sentimos a dor e começamos a interceder, o Senhor se levanta do céu. E quando ele se levanta para lhe dar vitória. Eu quero dizer uma coisa a você: tem algo extraordinário de Deus para acontecer na sua família ainda esse ano. Só que precisa você se levantar em intercessão. Você consegue entender isso? Essa noite, queridos, eu queria passar essa mensagem para vocês. Essa noite eu precisava passar essa mensagem para você que tem me ouvido. Você é o intercessor da sua família, queridos. Eu digo a vocês uma coisa: algo no meu coração me diz com toda força
que quando nós voltarmos, o prédio que nós temos hoje na Comunidade Batista, ele não vai caber a quantidade de pessoas que tem. E eu digo isso com toda a força que Deus tem falado no meu coração, e eu tenho orado isso. Porque Deus está levantando intercessores. E vidas se renderão ao Senhor. E vão acompanhá-los. E vão chegar no templo. E o Senhor vai receber lá. Eu quero que você entenda isso. Só que Deus está preparando. Ele está chamando. Seja intercessor. Entre. Eu estou lhe chamando. Venha. Dobre seu joelho. Sinta a dor. Esqueça de você. Olhe para o seu próximo. Olha, querido, se Neemias olhasse e dissesse, quem vai eu lá? Lá não tem nada, eu estou aqui na boa. Não. Ele disse, eu vou. E eu quero dizer uma coisa a você, 55 dias ele levantou os muros. Não só isso, ele trouxe unidade. Eu convido a você essa semana a ler esse livro. Ele trouxe unidade, estava toda dividida a cidade. Rico do seu lado, pobre do seu sendo explorado, mas ele trouxe a unidade. Sabe por quê? Porque ele saiu com uma palavra de Deus, porque ele dobrou os joelhos, porque ele intercedeu, porque ele se deu. Ele se deu àquela causa. E eu quero dizer uma coisa a você, a maior causa da sua vida é ver os seus na presença do Senhor. Aleluia. A maior causa da sua vida, queridos, é ver o Senhor na presença do Senhor. Eu tenho algumas promessas de Deus. Algumas pessoas que o Senhor me mostrou em sonho, que vão cultuar, é da minha família, que vão ser obreiros, ele me mostrou como obreiros, na casa do Senhor. Pessoas que têm dificuldades. E eu recebi isso e nunca abri mão dessa promessa. Deus prometeu a você que a sua família vai servir ao Senhor? Se prometeu, coloca um amém aí. Eu estou olhando aqui para vocês que estão colocando aqui. Queridos, coloca aí, vai começando aí. Vai, libera, você é profeta, libera a palavra aí. Vai começando a liberar a palavra, vai começando a botar um amém. Vamos bombar hoje, bora. Vamos lá. Bora. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos acreditar. Imagine a sua casa, a sua família, seus. E cada lar, uma igreja. Cada lar, uma casa que fala da presença do Senhor. Pergunto eu a você, queridos. Que terra maravilhosa nós teríamos aqui. Como diz Patrícia, eu vou parafrasear ela. É Deus na terra. É Deus puro na terra. É lindo. Nós temos algo interessante aqui no Brasil. É uma cidade no interior do Maranhão. Não recordo o nome da cidade. Mas é uma cidade que tem uma delegacia que nunca tem mais de 20 anos que entrou um preso. É uma cidade que todo mundo dorme. Sabe por quê? Porque 99% da cidade é cristã. Olha, 99% da cidade é evangélica. Por isso não tem violência nessa cidade. Você imagine se isso acontecer só na sua família. Não vou nem falar na cidade. Que família maravilhosa. Que coisa linda, que coisa gostosa. Que necessidade essa cidade vai ter de uma família que está toda na presença do Senhor. Profetizando. E a sua família de Cristo, que somos nós, Comunidade Batista, queremos a sua família junto conosco. É um desejo nosso que todos estejam embaixo dessa cobertura. É um desejo nosso que nós venhamos crescer juntos. Sabendo que não somos perfeitos. E esse é um grande reconhecimento que Neemias coloca aqui. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos seus mandamentos. Verso 6, parte B. Que pecamos contra ti também eu e a casa de meu pai. Ele se coloca naquele lugar, ele não se coloca num pedestal. Ele se coloca na mesma altura. A necessidade é nossa, porque todo dia nós precisamos aceitar Jesus. Deixa eu dar uma mudada aí. Deixa eu dar uma balançada. Faltando alguns minutos aqui para finalizar, mas eu quero dar uma balançada. Eu quero dizer uma coisa a você, cristão. Quero botar você, filhão, filhona, filhos de Deus. Não é porque você aceitou Jesus há anos atrás que hoje você não precisa aceitar de novo. Você não precisa ir para o altar fazer a confissão de fé. Se necessário, vá. Mas você dentro do seu coração tem que saber que cada dia é um dia que você precisa aceitar Jesus de novo. Sabe por quê? Porque Ele
querido, cuida de você todos os dias. E todos os dias nós falhamos. E quando aceitamos, nós lançamos fora para viver uma nova vida por Ele. Precisamos entender isso com toda a veemência em nossas vidas. Hoje, eu quero dizer uma coisa a você, querido. Às 27, está finalizando a nossa live, faltam alguns minutos. Você é a torre de oração da sua família. Glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra. Você é a torre de oração da sua família. Está finalizando aqui a live. Que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.